Uma palavra de fé com o missionário Roberto Freitas. Boa noite, meus queridos, amados irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos vocês. Estamos direto ao vivo pelo canal do YouTube nesse momento, agora 23 horas, 6 minutinhos, hoje, segunda-feira, 6 de abril de 2020. É um prazer, uma alegria nós estarmos mais uma vez aqui. Eu quero ser bem breve, bem objetivo nessa palavra, amém? A palavra que Deus colocou no meu coração vai estar disponível daqui a pouquinho. Nós tivemos um pequeno problema aqui com o YouTube, não está dando para fazer o vídeo ao vivo. Nós estamos fazendo, mas vai ser salvo daqui a pouquinho, tá bom? Porque está sendo gravado para ser salvo daqui a pouco, ainda sendo ao vivo, direto, né? Então, algumas limitações aí do canal do YouTube, tá entendendo? Bom, enfim, de qualquer maneira você vai estar participando, todos vocês aí nas redes sociais, através do YouTube, através do Facebook, aí através das redes, de todas as redes sociais, Instagram e também aí nos grupos, aí você no Zap, amém, queridos? Que Deus abençoe aí você no grupo Mais de Deus, a todos os membros, grupo Guerreiros de Cristo, o grupo Clama-me e Responde-me, Clama-me. A Deus abençoe poderosamente a vida de vocês aí. É muito bom estarmos aqui. Eu quero ser bem objetivo por causa do tempo, porque eu quero fazer bem breve aqui, alguns minutinhos, sabe? Trazendo uma palavra aqui objetiva para vocês. Foi uma palavra que Deus me deu hoje de manhã, quando eu estava acordando, tá entendendo? E Deus falou poderosamente ao meu coração. Aliás, eu estava tomando sol da manhã, que eu estou fazendo isso ultimamente, tem sido uma bênção. Eu estava tomando banho de sol, recebendo da natureza a vitamina D, amém? De graça, que Deus dá de graça para nós. E você vai na farmácia, gasta R$60, não é? A vitamina D3 com K2, quer dizer, tá entendendo? E nós temos de graça tudo na natureza. Você quer aumentar a sua imunidade? Amém? Para estar fortalecido não só contra o coronavírus e todos os vírus e bactérias, nós temos, sabe, alimentos. Aliás, agora está caro, está o preço de ouro, né? Mas um dos alimentos que nós usamos na comida não é por acaso, que é para temperar a comida, que é o alho. Amém? O alho eu já faço uso já há muito tempo é para muitas coisas. O alho serve para muitas coisas, mata bactéria, mata vírus. Você está entendendo? Com limão, o limão é outro, é antibiótico natural. O alho é um antibiótico natural. Tá entendendo? Então eu já faço já há tempo. Então, queridos, você tá entendendo? Você tá entendendo direitinho? E então nós temos na natureza tudo que Deus nos deu de graça. Amém, queridos? Eu quero compartilhar essa palavra aqui, bem objetiva, que Deus colocou no meu coração, como eu estava dizendo. Eu estava tomando sol hoje lá em cima da minha laje, que eu estou fazendo isso na parte da manhã. Amém? O sol é ótimo para nossa pele, para nossa saúde, é a vitamina D3 principal para levantar a imunidade, também para evitar as doenças, câncer e muitas outras doenças. Você está entendendo direitinho? Quer dizer, é um remédio, natural da natureza, amém? É algo tremendo, amém, queridos? E Deus colocou essa palavra no meu coração muito forte. Como eu disse, eu tenho que ser bem objetivo, porque daqui a pouco, à meia-noite, eu quero convidar vocês para continuarmos orando. A oração nacional pelo Brasil, pela nação, que foi ontem, não é para parar, não. Amém, queridos? Você para ficar vivo, manter seu corpo saudável, e o seu peso, amém? E a sua saúde, você tem que se alimentar todo dia, não é verdade? Você tem que almoçar, você tem que jantar. Tem pessoa que toma café da manhã, toma café da tarde, faz 4 refeições, outra só faz uma ou 2 refeições, tá entendendo? Mas tem que se alimentar, não tem? Para você ter a saúde do corpo, ou não é? Então, no que diz respeito à vida espiritual, a mesma coisa. Você fez oração num dia e quer que Deus responde, e amanhã você não ora, aí já tá bom, já chega, já orou, já acabou. Não é assim que funciona, querida.
Tá entendendo? O que vai trazer, o que vai fazer, manter a sua oração, já falamos aqui, é a perseverança. E o que vai trazer vitória, fazer você, levar você até o alvo, tá entendendo? É justamente a perseverança. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Eu quero ser bem objetivo aqui, apesar de eu falar demais. Amém? Mas nós estamos no Espírito, Senhor, no nome de Jesus, bem objetivo aqui, Senhor, pedimos ao Senhor que venha tomar o controle, meu Deus, desse vídeo, natureza, meditando na natureza nesse momento, o Senhor vinha falar ao nosso coração, meu Deus, do jeito que o Senhor falou comigo quando eu estava em cima da laje, lá em cima, eu estava tomando sol e ao mesmo tempo orando, porque eu faço isso, orando lá, ia tomando sol ao mesmo tempo, recebendo a vitamina D do Senhor, dos céus, no meu corpo e recebendo no meu espírito, meu Deus, o fortalecimento através da oração que eu fiz lá em cima, faço todos os dias, meu Deus, lá em cima da laje da minha casa, meu Deus, então fala poderosamente, Pai, ao nosso coração, através da mesma maneira que o Senhor falou. Faz essas pessoas entenderem, abre o nosso entendimento, fala conosco, no nome de Jesus. Digo amém, queridos. Vocês nos grupos aí do Zap, amém? Vocês aí no Facebook, vocês aí no YouTube, compartilhe, sabe? Se inscreva nesse canal aí, precisamos, sabe, das inscrições, porque estamos aí com limitações no YouTube, amém? Precisamos compartilhar, se inscreva, dá o seu like, abençoa aí esse nosso canal, amém, queridos? Em nome de Jesus. Eu convido vocês também para você participar todos os dias de terça a sexta-feira, pelo Facebook, a Rádio Face Vida, ok? Programa Jesus Te Ama pela Rádio Face Vida, de terça a sexta-feira, às 10h30 da noite. Vocês são os meus convidados, todo especial. Presta atenção nessa palavra que se encontra em João capítulo 15, versículo 1. Presta atenção, que eu quero dizer para você. Olha só, vamos ler primeiro aqui, amém? Olha só, presta atenção. Jesus falando, eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vamos ler de novo? Jesus falando, eu sou a videira verdadeira. Ele quer dizer então que existe videira falsa, não é verdade? Ele fala dos falsos profetas, falsos pastores, do anticristo. Eu sou a videira verdadeira, Jesus falando, João 15, 1. Meu Pai, que é Deus, né, é o agricultor. Quem cuida da planta? É o agricultor. Ele cuida da terra, cuida da planta, ele semeia. Você está entendendo? Então, o meu Pai, que é Deus, é o agricultor, Jesus falando. Aí ele diz o seguinte, ele é a videira verdadeira, né? Ele é a videira. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, o ramo que não está em mim não der fruto, ele corta. Lembra daquela pé de oliveira sem fruto, só tinha folhas, que Jesus amaldiçoou e aquela videira, aquela oliveira secou todinha. Você lembra disso? O Senhor ensinando a fé para os discípulos. Ele estava mostrando como que é a fé. Ele estava mostrando como que é a fé. E depois ele falou, se tiverdes fé como um grão de mostardas, não só direis a essas figueiras, mas também se você dizer ao monte, ergue-te e lance-te no mar, isso vai acontecer. Amém? Se não duvidar. Preste atenção. E Jesus continua aqui. Então, se esse que não dá fruto, esse ramo, ou esse galho, na outra versão fala isso, eu estou falando aqui meio corrido, meio rápido, sabe? Para nós iniciarmos à meia-noite, eu convido vocês, agora são 11h15, você me perdoe um pouquinho atrasado aí, a gente estava se preparando aqui, amém? Para trazer essa palavra aqui para o seu coração. Deus falou poderosamente quando eu estava em cima da laje hoje, Deus falou essa palavra, é muito forte. Preste atenção nisso. Como Deus falou também ao coração de Pedro quando ele estava no eirado em cima da casa, em cima da laje também. Ele costumava orar em cima da casa dele. Então Deus falou com ele poderosamente acerca de Cornélio, lembra? E a conversão de Cornélio foi através de Pedro, que o Senhor enviou um anjo lá para falar com Pedro para ir até a casa de Cornélio. Cornélio era gentio, não fazia parte do povo judeu. E Pedro era zeloso pela lei judaica, ele era judeu. E resistiu, ele estava resistindo. Para ele foi um espanto muito grande no dia de Pentecoste, Deus contemplar todas aquelas pessoas que não eram judeus, os gentios também, passaram a profetizar e falar em línguas.
Então Pedro teve uma visão daqueles animais, répteis, quadrúpedes, que desceu dos céus. Deus mostrou para ele entender que para não fazer distinção entre judeus e gregos e gentios, que o Deus dos céus, ele age na vida de todos, quando de qualquer pessoa, quando aquela pessoa, independente da nação ou religiosidade, ela se volta para Deus. Amém? Quando ela se volta para Deus, ela busca Deus, a Bíblia diz que Deus deixa ser achado por ela. Amém, queridos? Então aquela visão foi para convencer a Pedro e mostrar que, senão Pedro não ia aceitar. E depois o anjo apareceu e disse, olha, vai lá na casa do Cornélio. Então mandou ele lá e tal. Então ele entendeu naquele dia que Deus não fazia acepção de pessoas, de judeus e nem de gentios. É tanto que depois Paulo foi designado, né? Paulo veio depois, né? Ele foi designado para ser o apóstolo dos gentios e Pedro o apóstolo dos judeus. Amém, querido? Digam graças a Deus. Olha só. Então o Senhor falando, eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Essa palavra é maravilhosa. Querido, deixa eu falar uma coisa para vocês, não se assuste não. Preste bem atenção, preste atenção. O fogo de Deus está queimando os ramos infrutíferos da terra com esse coronavírus. Eu vou repetir para você. Deus falou poderosamente essa frase ao meu coração, amém? E eu queria compartilhar com vocês. Deus está na terra queimando, sabe? Queimando com o fogo dele os ramos infrutíferos. Tá entendendo? Esses que não dão frutos, que estão descendo à sepultura, muitos, sem dar frutos, sem fazer diferença, sem servir a Deus, na incredulidade, muitos, a maioria, através dessas mortes em massa que tem acontecido, através desse vírus que está matando muita gente, principalmente nos Estados Unidos agora é o foco principal. Tá entendendo direitinho? Você está entendendo? Então o fogo de Deus está na terra queimando, vou repetir, o fogo de Deus está na terra queimando os ramos infrutíferos da terra. Esses ramos que Jesus fala aqui, olha, esses ramos que estando em mim não der fruto, ele corta. Tá entendendo? Ele corta. Presta atenção. Tá entendendo? Ele corta esses ramos. Mas aqueles que dá fruto, esse ele limpa para que dá mais fruto ainda. Preste atenção, queridos. Preste atenção. Não fique, não ache estranho o que eu vou falar, não. Preste atenção. Preste atenção. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem pessoas que vêm à Terra, esse mundo, preste atenção, e não faz a diferença para ninguém. Ela não serve nem para Deus, me perdoe falar assim, mas você vai entender. Nem para Deus e nem para o diabo. Sabia disso? Nem para o diabo tem muitas pessoas que vêm ao mundo, elas vêm como palha. Tá entendendo? Elas vêm como palha. O próprio Daniel Mastral, com revelação das forças ocultas que ele servia outrora, antigamente, e ele veio de lá, e hoje é um servo de Deus que faz missões, né? Ele faz missões na internet, nas redes sociais, seminário, né? Ensinando, dando testemunho, tendo revelação de Deus, das coisas que vão acontecer, dando testemunho daquilo que ele fazia para o diabo, serviu o diabo, hoje ele serve ao Deus vivo e todo-poderoso. Ele mesmo fala isso no livro Filho do Fogo, que eu já li, aprendi muito, sabe? Preste atenção, você para lutar contra o inimigo, você tem que conhecer o inimigo, querido. Amém? Você sabe por que muitas pessoas não conquistam nessa terra também? Porque elas não conhecem nem a ela mesma. Elas não conhecem nem o poder que elas têm dentro dela. Amém? Você tem que conhecer a si mesmo, o poder, o potencial que você tem, que Deus colocou dentro de você. Você tem que conhecer em primeiro lugar esse Deus que colocou esse poder dentro de você. E depois você tem que conhecer o inimigo. Como que você vai guerrear contra o inimigo se você não conhece o inimigo?
Como você vai guerrear contra as forças espirituais do mal que Paulo fala que está nas regiões celestes? Você está entendendo? Está entendendo? Os dominadores deste mundo tenebroso, que ele fala em Efésios capítulo 6. Você está entendendo? Se você não conhece o inimigo, Jesus veio para revelar as obras do inimigo e destruí-las. E nos deu autoridade pelo nome dele, para nós fazermos isso também. Ele fala através de João o seguinte: quem crê em mim, também fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto de meu Pai. Digam graças a Deus. Olha só, presta atenção numa coisa interessante. Isso aqui faz um grande sentido. Olha só, isso aqui está no livro dos mestres da ciência. Não é livro, não está na Bíblia não. Mas faz muito sentido e você vai entender o que nós estamos falando. Amém? Você vai entender o que estamos falando. Isso está no livro das ciências. Ciências, que é o livro chamado Arte de Guerra. Presta atenção. O que diz nesse livro? Presta atenção. Presta atenção o que diz nesse livro. Se você se conhece e conhece o seu inimigo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Eu vou repetir para você. Se você se conhece a você mesmo, o potencial que está dentro de você. O poder de Deus está dentro de você. E se você conhece também, nós estamos trazendo para o lado espiritual, se você conhece o potencial que está dentro de você, a fé que está dentro de você, que Paulo diz que tudo posso naquele que me fortalece. Então, se você se conhece, e você conhece também, e você também conhece o seu inimigo, que no nosso caso é o diabo, que é o nosso inimigo, então você não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Agora, se você se conhece a você, mas você não conhece o inimigo, é o que acontecia outrora, antigamente, as pessoas não conheciam o diabo, porque não tinha sido revelado, porque Jesus não tinha vindo para revelar as obras do diabo. Você se lembra o que Jó falou? Quando a mulher falou, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele não sabia. Ele falou sem saber. Ele não pecou, porque Jesus não tinha vindo para revelar o diabo, ele não sabia quem estava. Para ele era Deus que estava fazendo aquilo. Deixa eu acertar aqui, que está repreendido em nome de Jesus, uma falha que houve aqui, está repreendido em nome de Jesus. Deixa eu consertar aqui em nome de Jesus. Houve uma falha aqui, está repreendido só para atrapalhar. Meu Deus. Aí para poder aparecer aqui, em nome de Jesus Cristo. Olha só, está amarrado esse maldito do inferno. Está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido. Bom, vamos continuar aqui. Eu vou reiniciar o computador aqui. Você vai ficar com a tela aparecendo assim. É uma falha que aconteceu. Sim, voltou aqui. Deixa eu voltar aqui em nome de Jesus. Está amarrado. Deixa eu voltar aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Está tentando abrir aqui. Bom, preste atenção. Enquanto abre o vídeo aqui, amém? Abriu aqui, glória a Deus. Amém? Houve uma falha aqui. Mas é assim, né? Então nós estamos trabalhando contra as forças do inferno. Amém, querido? O áudio continuou, mas o vídeo foi cortado. Houve um problema aqui no outro computador. Nós estamos trabalhando com 2 computadores aqui. Deixa eu repetir para você entender. Isso aqui é bíblico. Isso aqui é interessante, essa filosofia, sabe, desse livro da ciência, do livro Arte de Guerra, trazendo para a nossa vida espiritual, tem sentido. Olha só, vou repetir. Se você se conhece e conhece o seu inimigo, amém? No caso, conhecer você, o teu potencial, que é a fé que está dentro de você, que Jesus colocou, e o seu inimigo, que é o diabo, então você não precisa ter medo de temer ao resultado de 100 batalhas. Presta atenção. Mas agora, se você se conhece e não conhece o seu inimigo, para cada vitória haverá também uma derrota. Você vai ter uma vitória e você vai ter uma derrota. Por quê? Você se conhece, você conhece o seu potencial que Deus colocou, mas você não conhece o inimigo. Como é que você vai lutar contra o inimigo se você não conhece? Tem pessoa que fala, não quero nem ouvir falar do diabo, tem medo do diabo. Como você vai lutar contra o inimigo, contra o diabo, se você não conhece ele? Jesus veio para revelar. Você lembra, voltando a falar sobre Jó, que houve uma falha aqui no vídeo, que quando a mulher falou, amaldiçoa o teu Deus e morre.
E ele falou assim, você fala como uma louca. Nós não recebemos o bem de Deus, por que nós não podemos receber o mal também? Então, para Jó, é claro que ele não pecou por causa da inocência dele. Para ele, você pode ler o livro todo, que eu li o livro todo, eu entendi o que ele falou, que ele estava se referindo ao mal que ele estava recebendo, que vinha de Deus também. Então, para ele, naquela época, todos entendiam assim, que tanto o bem quanto o mal vinha da mesma fonte que é Deus. Mas Deus é fonte de bênçãos. Amém? De amor. E não de mal, de ódio, de doença, de enfermidade, fracasso, de miséria, de maldições. Não. Isso vem através do nosso inimigo, que é o diabo. Você está entendendo direitinho? Então Jó, mas não pecou, em tudo ele não pecou. Por quê? Porque ele não sabia, para ele, Deus, mas ele mesmo falou, Deus deu e Deus tirou tudo aquilo que ele tinha. Então, se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória também terá uma derrota. Você vai ter uma vitória e uma derrota. Terceiro, se você não se conhece, esse é pior, hein? Se você não se conhece e não conhece o seu inimigo, então perderá todas as batalhas. Isso aqui é muito forte, fala a verdade. Eu anotei isso aqui porque eu achei isso aqui muito forte, muito interessante isso aqui. Isso aqui a gente pode trazer uma lição para a nossa vida espiritual com Deus. Realmente faz sentido na nossa fé. Vou repetir, se você se conhece e conhece o seu inimigo, então não precisa você temer. Nós vamos falar agora do coronavírus. Você não tem medo dele. Amém? Preste atenção nisso. Se você se conhece e conhece o seu inimigo, trazendo para hoje, que é o coronavírus, esse vírus do inferno, então você não precisa ter medo do resultado de 100 batalhas. Não precisa ter medo do resultado, porque você já sabe o resultado. Você não tem medo, então o resultado é o quê? É vitória. Agora, se você se conhece e não conhece o seu inimigo, no caso, o vírus, né? Então, para cada vitória, há uma derrota. Você pode ter uma vitória, mas você também pode ter uma derrota. O terceiro, agora, se você não se conhece, isso é o pior, e você nem conhece o seu inimigo, aí é pior. É como você estivesse nas trevas, no escuro, com os olhos fechados ou os olhos vendados. Então você vai o quê? Perder todas as batalhas. Você não se conhece e não conhece o seu inimigo. Está entendendo, querido? Então, o que eu quero dizer? O próprio Daniel Mastral, voltando aqui, ele fala no livro Filho do Fogo, que ele mesmo fala isso, que como ele foi satanista e hoje é um homem de Deus, ele pode falar das forças ocultas, ele sabe com propriedade, porque ele passou por isso, ele viveu isso, ele chegou a ser feiticeiro, amém? Lá no satanismo, ele chegou a esse grau, lá são várias graduações, né? Para chegar a sumo sacerdote, né? O que acontece? Então, ele revela as artimanhas do diabo e ele mesmo fala que muitas pessoas vêm ao mundo, vêm como palha, que não serve nem para Deus e nem para o diabo. Tá entendendo? Tem pessoas, querido, que vêm, mas ela vem e vai, e a vida dela não acontece nada no mundo espiritual. Que nem o diabo quer essa pessoa, para você ter uma ideia. Ele mesmo fala sobre isso. Você tá entendendo? Você sabe quais são as pessoas que o diabo ele quer? Ele quer exatamente aquelas que Deus também quer. É por isso que existe a luta maior para aqueles que servem a Deus. Aqueles que são sinceros. Assim como Deus quer pessoas sinceras, o diabo também busca pessoas sinceras. Por isso que nós estamos falando aqui que tem pessoas que vêm ao mundo e não servem para nada. Nem para Deus, nem para o diabo. E Daniel fala sobre isso. Você está entendendo? Preste atenção. E essas pessoas, elas são queimadas como palha. Olha só o que diz no livro, no Salmos, capítulo 1. Capítulo 1. Preste atenção. Acerca do ímpio. Essas pessoas são chamadas de ímpio. Você pode ver a guerra, eu não vou falar nome não, mas você pode ver a guerra que está acontecendo na política. Nós estamos vendo aí, sabe? Mas o que está acontecendo no Brasil? Está tudo, no mundo inteiro, tudo sendo preparado, o cenário está sendo preparado através desse vírus para
instituírem a nova ordem mundial, para o anticristo assumir o controle mundial, para ter um só governo, ou seja, ele próprio dá a solução para todos os problemas na Terra. Tá entendendo? Aí ele vai receber seguidores, vai ser um Deus, ele vai ser recebido como Deus na Terra. Então, por que está havendo essa divergência lá dentro na política? O presidente quer fazer as coisas certas, aí você vê o que acontece. Vê o que está acontecendo. A panela, vê quantos estão torcendo contra, quantos estão indo contra. Não estou aqui falando de política, nem estou a favor de ninguém. Amém? Estou a favor da verdade. Estou a favor da verdade, amém? E da palavra de Deus. E do povo brasileiro, da nossa nação. Porque se um sofre, todos sofrem. Você está entendendo direitinho? Olha só o que diz aqui, voltando à palavra. Em Salmos 1, presta atenção nisso. Aqui fala, o subtítulo fala, os justos e os ímpios. Aqui fala dos justos e os ímpios. Deixa eu mostrar para você acerca dos ímpios, depois eu vou falar dos justos. Aqui no versículo 4, capítulo 1, Salmos 1, já começa a falar da diferença entre os justos e os ímpios. Olha só, no versículo 4, capítulo 1 de Salmos. Olha só o que diz o salmista. Os ímpios não são assim. Eles são como? Eles são, porém, como palha, que o vento faz o quê? Dispersa. O vento leva. E depois, Jesus fala também nos evangelhos, através dos evangelhos, ele fala que ele fala da parábola do trigo e do joio. O trigo é recolhido no celeiro, sabe? E o joio é queimado no fogo. E quem são esses joios? Quem é esse joio? Quem é essa palha? Quem é essa palha? É exatamente o ímpio. Aquela pessoa que vive na impiedade, que passa por esse mundo, me perdoe a expressão, e não serve para nada. Não serve para nada, você está entendendo? E ela pode deixar até o nome dela na história, nesse mundo, mas na história de Deus, na história espiritual, ela não tem registro de boas obras, ou muito menos vai ter a salvação. E acaba vindo ao mundo e voltando do mesmo jeito. São o quê? Palhas, que o vento dispersa, que depois queima. Você está entendendo direitinho a palavra? Você está alcançando? Não estamos falando mal nem contra a palavra, nem contra as pessoas. Você está entendendo direitinho? Você pode observar, por exemplo, pessoas, presta atenção, vou dar um outro exemplo de pessoas que vêm ao mundo, presta atenção, que vem trazendo uma maldição hereditária. Você já viu isso? Porque a genética acompanha. E também por trás tem um problema espiritual. Você está entendendo? Aquela pessoa já tem um problema mental. Ela pode constituir uma família para ter filhos? Eu conheço pessoas assim. O que vai acontecer com os filhos? Vai nascer do mesmo jeito. E vai só piorando a situação. E vai só, desculpa a expressão, vai só multiplicando, né? As pessoas, eu não vou usar nenhum termo aqui não, mas as pessoas com problemas mentais. Tá entendendo? Então, vai só aumentando aquele problema, porque é um problema hereditário, já é um problema espiritual. O que o Senhor Deus falou para o povo através de Moisés? Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Tá entendendo? Aí você entende por que a maldição ela vai acompanhando, ela vem de pai para filho e vai acompanhando. E as pessoas nascem débeis mentais, né? Você está entendendo? Pessoas loucas, o espírito de loucura, né? Pessoas lunáticas. Lembra daquele filho que o pai veio até Jesus já dizendo que o filho era lunático,
tinha um espírito que jogava na água, jogava no fogo. Tá entendendo direitinho? São pessoas o quê? Ímpias. São pessoas que não fazem a diferença neste mundo. Você está entendendo? Então, é o que está acontecendo. O fogo de Deus está fazendo o quê? Queimando os ramos infrutíferos da terra. Esses ramos que não servem para nada. Essas pessoas são consideradas como esses ramos que não servem para nada. Que o próprio Senhor Jesus disse: todo ramo que estando em mim não der fruto. Então, ele mesmo está confirmando isso. Esses ramos que estão, presta atenção, ele é a videira verdadeira. Ele está falando em João 15 primeiro, ele é a videira verdadeira. E ele está dizendo, então aqueles que são os ramos frutíferos que estão ligados nele, quem são? Quem é? A igreja. É a igreja dele. Somos nós. Está entendendo? Aqueles que dão frutos. Mas que frutos são esses? Mas que frutos são esses? Essa é a pergunta. Que muitos, muitos mudam essa palavra, sabe? Eles trazem o sentido dessa palavra para a vida financeira, somente a vida financeira. E começa a pregar só prosperidade financeira. Tá entendendo? Eles acham que frutificar é só ter bens materiais, riquezas, dinheiro, riqueza da terra. Tá entendendo? Tá entendendo? Mas até no versículo 8 aqui, ó, presta atenção. O Senhor, ele dá mais ênfase a isso, por exemplo, o versículo 8, capítulo 15, versículo 8. Depois a gente volta lá em Salmos 1 novamente, para nós concluirmos, falarmos sobre o justo. Olha só. Aí o Senhor Jesus falando assim, olha só, você sabe, muitas pessoas, muitas igrejas, sabe, que pregam só prosperidade, estão apoiados nesse versículo aqui, ó, João 15, 8. Olha o que Jesus disse. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis o quê? Muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Em Salmos, a Bíblia diz o seguinte, quão formosos são os pés de quem anuncia coisas boas. E o que são coisas boas para ter os pés formosos? O que são coisas boas que que a Bíblia, a palavra está se referindo em Salmos? O que é isso? O que é isso? É exatamente o Evangelho, querido. Coisas boas, sabe? É o Evangelho de Cristo. É a palavra de Deus. Isso são coisas boas. Então, quando Jesus falou que o Pai é glorificado quando nós damos muitos frutos, são esses que estão ligados na videira verdadeira que é Ele, e está dando fruto, então o Pai limpa para dar mais fruto, e são glorificados. Amém? Ele está falando, esses frutos são frutos espirituais. Ele não está falando de riqueza da terra. Ao contrário. Aliás, a riqueza, a prosperidade de Deus é completa, como nós falamos. Mas ela é primeiro espiritual, porque ela vem do reino de Deus. A origem é espiritual, porque Deus é espírito. E ela abrange todas as áreas da nossa vida. Tá entendendo direitinho? Entendeu direitinho? Prosperidade significa ser bem-sucedido. Tá entendendo? Em todas as áreas da sua vida. Não é só a riqueza, dinheiro. Jesus até falou o seguinte, olha, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e depois perder a sua alma? Que adianta? Tá entendendo? Então muitos pegam esse versículo e traz esse versículo aqui para a vida financeira. Somente a vida financeira, coisa material. Tá entendendo? Que o Pai é glorificado quando nós damos muitos frutos. Olha, você tem que dar muitos frutos, sabe? Você tem que produzir muito riqueza. Você tem que ter tudo nessa terra, porque Deus tem tudo para te dar. Mas a salvação, cadê a salvação? Que a gente não vê pregar às vezes e muitos não pregam. Tá entendendo direitinho? Então, voltando ao versículo 1. Mais interessante, versículo 7 aqui, olha só, mas tem um detalhe, tem uma condição para isso aqui. Tem uma condição para produzir muito fruto. No versículo 7, Jesus fala sobre isso. Olha só. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, olha só. Nós temos que permanecer aonde? Permanecer em quem? Em Jesus. E as palavras dele têm que permanecer em nós. E assim, o que pedirmos será feito. Então ele continua no versículo 8.
Nisto é glorificado meu Pai, em que deixo o quê? Muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Tá vendo? Olha só. No versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei então no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis o quê? No meu amor. Então, para você permanecer no amor de Cristo, você tem que fazer o quê? Guardar os mandamentos. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. E no seu amor permaneço. Digam graças a Deus. Olha que maravilha. Vamos concluir aqui no 11:12, que eu acho lindo. Não dá vontade de parar, não. É ou não é? Tenho-vos dito estas coisas, versículo 11, para que meu gozo esteja em vós. Olha só. Olha só, e o vosso gozo seja completo. Você está entendendo direitinho? A prosperidade, ela é completa? Você está entendendo essa palavra direitinho? Você entendeu direitinho? Olha só, tenho-vos dito isto, essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós. E olha só, para que o meu gozo esteja em vós. E o vosso gozo seja completo. Olha só, a prosperidade então é completa. Não é financeira apenas que as pessoas falam. Se a pessoa não estiver preparada, com a vida espiritual preparada, como que ela vai receber carro, dinheiro, riqueza, buscando tudo isso? Ela vai receber e vai perder. E a salvação, ela está preparada para receber? Não. Olha só, para completar no versículo 12, para pararmos aqui. Olha, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então você veja só, a base de tudo, querido, da nossa salvação, a base da nossa comunhão com Deus, a base de tudo na nossa vida está em amar o próximo. Paulo diz até o seguinte: se você não ama ao próximo, ao seu irmão que você vê, como você pode amar a Deus a quem não vê? Então isso é mentira de muitas pessoas que estão no culto, cultuando a Deus ali na reunião: Senhor, te amo, eu te adoro, o Senhor é maravilhoso, sabe? Mas no coração tem mágoa por o irmão. Você não tem salvação, querido. Me perdoe. É a palavra que está dizendo. Jesus está dizendo, confirmando: esse é o meu mandamento. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu também vos amei. E João, lá na Epístola de João, também confirma sobre isso. João fala do amor. Lembra que nós já ensinamos, passamos isso aqui para vocês? Sobre o amor, que ele fala sobre isso, de amar aos irmãos. Agora, voltando aqui rapidinho para nós finalizarmos, agora já são 23h44, nós vamos iniciar meia-noite. Eu estou convidando vocês para participar conosco da oração, que vamos começar meia-noite, continuar orando pela nação. Hoje eu estou finalizando mais 7 dias, 3 semanas de 7 dias que eu estou fazendo. E hoje eu estou finalizando hoje, e amanhã vou estar iniciando novamente terça-feira para ir até segunda-feira que vem. Eu sempre começo na terça e termino na segunda. 7 dias, 7 noites, de meia-noite a 3 da manhã, eu estou de joelhos dobrados, orando, buscando a Deus. Você não imagina que vitamina maravilhosa que eu estou recebendo. Você não imagina a força que eu tenho recebido. Isso é mais importante do que tudo, querido. Mais do que ouro, mais do que prata. Olha a diferença, olha, dos justos e os ímpios, para nós finalizarmos aqui no Salmo 1. Aqui fala dos justos. Quem são os justos? O que eles têm? O que eles conseguem? Como que é a vida deles? Qual o testemunho? Aqui o salmista fala: bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. Tá vendo? Muito feliz. Ou seja, prosperidade completa. Tá vendo? Quem é? O homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. 3, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 3, né? Tá vendo? Ele não está no meio dessas pessoas. Ele está fora dos ímpios, está fora dos pecadores, está fora dos escarnecedores. Qual o prazer do justo? Qual o prazer do justo? Verso 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei, olha só, medita de dia e de noite. Que lei é essa? O que você está ouvindo agora. Você está entendendo? O que foi criado todo o universo, que mantém as leis fixas do universo, do sol, a lua, as estrelas, toda a natureza. Está entendendo direitinho? Você está entendendo? O que mantém a nossa fé no nosso coração. O que mantém eu, você, nós, todos os dias, firme.
firme contra esse coronavírus, sem medo, sem temer, tá entendendo? Sem entrar em pânico, amém? Passando no deserto e lutando contra o nosso inimigo e vencendo pelo nome de Jesus, amém? Por quê? Porque o nosso prazer, o prazer do justo está onde? Na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e noite. Tá entendendo direitinho, querido? Você tá entendendo a palavra? Não é de dia só não, é dia e noite. Jesus fala, inclusive, quando ele fala, presta atenção, nós não dá para ir lá por causa do tempo, tem que finalizar, já são 11 horas e 47 minutos, vou começar meia-noite, provavelmente eu começo aqui, vamos começar aqui no programa já, amém, como começamos ontem, vamos começar daqui a pouquinho aqui dentro do programa, juntos, amém? Você está entendendo? Jesus mesmo, ele fala do dever, ele fala de uma parábola do juiz iníquo, que vinha aquela viúva e falava, juiz, julga minha causa. A Bíblia, ele diz que aquele juiz não temia homem nenhum, não temia Deus, mas para aquela mulher estava importunando muito ele falou, eu vou julgar a causa dessa mulher, porque ela está me aborrecendo demais. E assim aconteceu. Jesus fala do dever de orar sem cessar. E ele diz assim, olha só, não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Que a ele clama de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Agora eu pergunto para você, você já viu o Salmo 91? São especialidades dos principados agirem, cada um tem uma sua especialidade, cada um tem o horário de agir. Um de dia, outro de noite, o outro é meio-dia, outro à meia-noite, o outro é um terror noturno, o outro é a seta que voa de dia. Você já viu ali? Enfim, aí você ora só de dia. Aí você está repreendendo os demônios que agem de dia. E à noite você vai dormir tranquilo. Não precisa orar não. Mas Jesus falou do dever de orar sempre, sem esmorecer. E ele mesmo disse, não fará justiça Deus aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los. Ele fala, depressa vai atender. Está entendendo? E aqui no versículo 2, confirma isso, acerca dos justos. Tá entendendo? Aqui fala da diferença, o justo e os ímpios. O justo, olha só, ante o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E na sua lei medita o quê? Só de dia? Não, de dia e de noite. Versículo 1, repetindo aqui novamente. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta aos rodas dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Agora, preste atenção que coisa maravilhosa. Olha só que coisa maravilhosa, querido. Olha só. Assim como a árvore na beira, na rampa do rio, à beira das águas, ela fica ali recebendo a água. As folhas estão sempre verdinhas, sempre dando um fruto. Você pode ver o jamelão, os pés de jamelão, sempre na rampa do rio. Eu gosto muito de jamelão. É uma fruta ótima para disenteria, por exemplo, para intestino. É ótimo, maravilhoso, sabe? Coma jamelão mesmo e faça chá da folha, que é ótimo. Você entra, veja só, pesquisa para você ver. É bom para o intestino, maravilhoso. Tá entendendo? Até as folhas, chá da folha e o jamelão em si. Você pode observar que o jamelão, ele dá quase que o ano todo. Ele começa em setembro as flores. E você pode observar que na época de hoje tem pé de jamelão que ainda está dando ainda. Já estamos em abril. Ele passa de 6 meses, vai para 7 meses. Direto, produzindo. Entendeu direitinho? Por quê? Porque geralmente você vê pé de jamelão e ele gosta muito de água. Você está entendendo? E vai buscar água lá embaixo, as raízes que vão profundamente. Olha só. Agora aqui, ó. Agora só, presta atenção. Esse justo é o quê? Versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Agora os ímpios. Os ímpios, verso 4, não são assim. Eles são, porém, como palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Tá vendo? Os ímpios são o quê? Como palha. Tá entendendo direitinho? Você tá entendendo? Olha só. Antigamente tinha um lugar
Então, até fala, Gideão estava malhando trigo, né? Estava malhando trigo no lagar, né? Não é verdade? Ele estava malhando trigo no lagar. Lagar é lugar de uva, né? Então, eira é lugar de você malhar o trigo. Então, a eira antigamente era um lugar alto, em cima de um monte, né? Que a pessoa subia para malhar o trigo, depois ela jogava o trigo para cima, porque ela de ser um lugar alto, o vento levava a palha e o trigo caía na peneira. Tá entendendo? Jogava com a peneira para cima, aí o trigo caía. Depois de malhar tudo, aí separava a palha do trigo. É isso que a palavra está dizendo aqui. Olha, os ímpios não são assim, são porém como palha, que o vento dispersa. O vento dispersa. Então, é assim que acontecia. Malhava o trigo, aí soltava a palha do trigo na peneira, você jogava o trigo para cima através da peneira, o trigo voltava para a peneira. E o vento passava, pegava a palha e fazia o quê? Jogava para longe, levava. Amém? Olha só. Então eles não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Mas o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Digam graças a Deus, já faltam 7 minutinhos e nós vamos iniciar a oração já aqui, já à meia-noite. Eu vou depois de ligar e vou continuar até as 3 da manhã. Se você quiser orar agora, meia-noite comigo, você vai orar dentro desse horário até as 3 horas, por 15 minutos, 10 minutos, meia hora ou 3 horas, como eu vou fazer. Amém? Eu vou estar finalizando, entregando hoje esse propósito de 7 dias, fechando hoje, 7 dias, 7 noites, né? Aqui, e vou iniciar amanhã por mais 7, até enquanto Deus for falando, enquanto durar essa praga aí, em nome de Jesus. Você entendeu, querido? O fogo de Deus está queimando os ramos infrutíferos da terra. Amém? Esse vai ser o título aqui que eu vou colocar. Então, o fogo de Deus, através desse vírus, está queimando os ramos infrutíferos, sabe? Da terra. Como está aqui no versículo 2, a videira que fala da videira e os ramos de João 15, que Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, esses que não estão dando fruto, ele será o quê? Cortado. O pai corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Amém? Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meu discípulo. Querido, a diferença do que está no coração do justo e do ímpio, que pode ser o ímpio dentro da igreja, ganancioso, hoje, pregando apenas prosperidade, tem algumas igrejas fazendo isso. Você sabe qual a diferença? Você sabe qual a diferença? É a motivação. Uns têm motivação para as coisas materiais. Sabe? Os materialistas. Sabe? Os que são os ímpios. Os justos têm motivação espiritual. Eles entendem que produzir fruto, muito fruto, para glorificar o Pai, é produzir, é ganhar almas para Jesus. É isso aí, ganhar almas. Essa é a maior riqueza nossa. De levar para os perdidos, os pecadores, aqueles que estão perdidos nas mãos das garras do Satanás, aquilo que nós um dia recebemos. Jesus mesmo diz que ele diz: aquilo que de graça recebemos, de graça dai. Digam graças a Deus. Faltando 5 minutinhos, nós vamos finalizar. Senhor Deus, de todo o coração te agradecemos, Pai. Não temos nem palavras que possamos agradecer. Meu Deus, expressar o nosso agradecimento. Obrigado, Pai. Nos prepara para começarmos daqui a pouco, meu Deus, à meia-noite, esse propósito de oração incessante, orar pela nação, que estamos fazendo todos os dias. Meu Deus, no nome de Jesus, Senhor. E vamos até às 3 da manhã. Senhor, abençoa todos nesse canal, consagra a vida de cada pessoa no canal do YouTube, Facebook, meu Deus, nas redes sociais, em todas aí, no Zap, enfim. Meu Deus, continua guardando nossa cidade de Campos, continua guardando o Brasil, a nossa nação. Meu Deus, guarda mesmo, livra-nos de todo mal, a nossa família, a nossa casa. Entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus, Pai.
Nós te louvamos, te exaltamos e te agradecemos. Perdoa nossas falhas, nossos pecados e tem misericórdia da nossa vida, Senhor. E nos fortalece em nome de Jesus. Me prepara para ir até às 3 da manhã em oração. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe, fiquem todos na paz, na graça e na comunhão desse Deus vivo e todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fiquem na paz, uma ótima noite para todos. Amém?